Boa noite. Todo mundo bem? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler os versículos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Todo mundo achou, amém? Diz assim então: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, há 23 anos, o Senhor me alcançou, e a partir daí, pela graça de Deus, eu não mais deixei de congregar. E nesse período de congregar, eu observo uma realidade da igreja. Independente de onde ela esteja, principalmente igrejas batistas, as quais fiz parte durante esse período. Por maior que seja a congregação, nós temos um índice muito pequeno de pessoas que servem. Inclusive, há estudos, há estatísticas de que, por mais envolvida ou comprometida que seja uma igreja local, uma igreja de cunho fundamentada na palavra de Deus, o índice maior de membresia que se envolve em serviços na igreja é 30%. Isso significa que, num contingente de 100 pessoas, nós vamos ter no máximo 30 pessoas que servem. Os demais não estão envolvidos em nenhum ministério. Uma outra realidade que apresenta a igreja, e principalmente nos últimos anos, é que não é só o índice pequeno de pessoas que servem. É um índice pequeno de pessoas que se envolvem com a igreja. Aí nesses dias, acho que o pastor Marcos citou a frase de pessoas que dizem assim: eu estou indo assistir o culto. Eu imagino que quando a gente fala essa frase, a gente não tem noção da gravidade que ela seja. Porque assistir o culto é como se o culto fosse uma peça teatral, um jogo de futebol, no qual eu sou apenas um telespectador. Mas quando as pessoas falam, eu estou indo assistir o culto, tem duas coisas incutidas nessa frase. Uma delas é que essas pessoas não querem um compromisso com a igreja local na qual elas deveriam ser envolvidas. E em segundo lugar, elas não querem um envolvimento por meio do serviço, por meio de ministério na igreja. Então, elas dizem assim: eu estou indo assistir o culto. Que tipo de pessoas, irmãos, a igreja precisa? Que tipo de pessoas a igreja precisa dos nossos dias ou sempre precisou? Quando nós olhamos as páginas do Novo Testamento, e mais especificamente de Atos dos Apóstolos, onde descreve as ações, o início da igreja e como ela se desenvolveu, porque aquelas pessoas tinham uma outra mentalidade, uma outra forma de ver a igreja, de se envolver com a igreja e de doar-se em favor da igreja. Aqui nessa pequena história que acabamos de ler no Evangelho de Lucas, nós temos
duas personagens que elas aparecem 3 vezes no Novo Testamento. Essa é a primeira vez que os evangelistas citam essas duas irmãs, Marta e Maria. Pelo texto de João, capítulo 11, nós sabemos que Marta e Maria têm mais um irmão chamado, me ajude aí, o nome agora fugiu? Lázaro. E em João 12, os versículos iniciais, apresenta mais uma vez essas duas irmãs. A situação aqui é a seguinte: Jesus está indo para Jerusalém. E na passagem, indo para Jerusalém, morava num vilarejo perto de Jerusalém, essas duas irmãs, mais o seu irmão. Aqui no caso, os holofotes estão apontando para Marta. Aqui apresenta Marta como a dona da casa, possivelmente a mais velha. Então Jesus está indo com os discípulos e ele se hospeda na casa de Marta, que tem a sua irmã chamada Maria. Imagina só, Jesus e mais 12 discípulos. Nós sabemos pelo versículo 38 que ele não está sozinho, porque diz o texto, indo eles. Ou seja, Jesus mais os seus 12 discípulos, indo eles, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Possivelmente era ao entardecer, o início da noite. E Jesus se hospeda então ali naquela família. Parece-me que essa casa, essa família, era um lugar onde Jesus costumeiramente se hospedava. Era uma família que gozava da intimidade com Jesus Cristo. Ao se hospedar nessa casa, então nós temos um contraste entre essas duas irmãs, Maria e Marta, nessa ordem. No verso 39 diz, imagina só, chega na tua casa, não só Jesus, mas Jesus e mais 12 homens. 12 mais 1, 13. Imagina só, Marta queria, no mínimo, providenciar um jantar à altura. Nós sabemos que, não sei se você tinha parado para pensar sobre isso, Marta, Maria e Lázaro eram uma família rica. Eles não eram pobres. Por que sabemos disso? Por causa das outras duas passagens. Na passagem de João, capítulo 12, fala que Maria derramou um perfume sobre Jesus, que o preço daquele perfume custava mais ou menos 300 denários. Não era só um perfume do boticário, era muito mais além do que isso. Era um perfume que, fosse nos nossos dias, era um ano aproximadamente de serviço de um trabalhador, de um pedreiro, de um carpinteiro, de um profissional. Quando no capítulo 11 descreve a morte de Lázaro, haviam muitas pessoas chorando. E naquela época, acredite, as famílias pagavam pessoas para chorar em momentos como esse. E haviam muitas pessoas chorando. Naturalmente, eles haviam pagado muitas pessoas para estar chorando ou fazendo outros chorarem durante a morte e sepultamento de Lázaro. Então, nessa situação, Maria está sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo os ensinamentos. O pastor Marcos, eu acho que ele brinca com essa frase, ele disse que é tipo carro velho. Aonde ele para, ele prega. Jesus parece que era bem semelhante, né? Aonde Jesus parava, ele estava ensinando. Então aqui Jesus parou e ele estava ensinando. Não sei se exatamente somente ali, aquelas pessoas daquela casa. O certo é que Maria estava mais ou menos assim, boquinha aberta, aos pés de Jesus, sentada, ouvindo os ensinamentos de Jesus. O outro lado, nós temos Marta correndo para um lado e para o outro. Ela tinha que fazer possivelmente uma janta. Ela tinha que servir Jesus, os seus discípulos. E possivelmente ela estava trabalhando sozinha. Diz no versículo 40 que Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços.
E ela rodando. Imagina só que ela deveria estar extremamente constrangida e incomodada com aquela situação. Ela trabalhando e a irmã sentada, ouvindo Jesus. E aí no versículo 40 ainda, ela interrompe Jesus, Marta. E ela diz as seguintes palavras: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Marta estava dizendo a Jesus: Senhor, manda essa preguiçosa trabalhar. Marta disse para Jesus: ordena-lhe, pois, que ela venha me ajudar. Se eu estivesse ali naquele jantar, naquele momento, eu teria batido palmas para Marta. Me incomoda quando eu percebo alguém sem sensibilidade, ver outro trabalhando, ver outro morrendo sozinho e fica de braço cruzado sem fazer absolutamente nada. Mas a resposta de Jesus não é aquilo que eu imagino ser o que eu responderia, o que eu diria: Maria, vai ajudar a tua irmã, mulher. Jesus então olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Possivelmente Jesus está se referindo que Maria escolheu a coisa mais nobre naquele momento, que era ouvir o que Jesus tinha para dizer. Parece que Jesus, irmãos, em quadros como esse, a gente percebe a simplicidade de Jesus. Não sei se Jesus está dizendo isso. Jesus gostava de comer, a gente sabe disso. As pessoas o chamam de glutão. Mas Jesus está dizendo para Marta: Marta, talvez eu não precise de um banquete. Um ovo frito resolve, um cafezinho preto, está de bom tamanho. Te senta, relaxa. O ponto aqui, queridos irmãos, nós temos esse contraste entre essas duas irmãs. Eu quero fazer algumas aplicações a partir daqui, onde Marta e Maria representam modelos de servir ao Senhor. Essas duas irmãs nos ensinam maneiras, modelos, ou um modelo de como devemos servir ao Senhor. Vamos olhar primeiro para Marta. Marta, irmãos, ela é uma pessoa proativa. Jesus fala aqui, inclusive, que ela anda inquieta. Marta é uma pessoa extremamente trabalhadora. Com exceção do texto de João capítulo 11, que quando refere-se a Marta, ela procurando Jesus, ela está chorando. Mas no outro texto, um pouquinho mais na frente, no jantar que foi realizado na casa de um homem chamado Simão o leproso, não era nem na casa de Marta. Quando fala de Marta, diz que ela está servindo. Marta era uma pessoa extremamente proativa. Há um pouco mais de um ano, a minha irmã mais velha teve câncer e se submeteu à cirurgia. E uma irmã da igreja, a esposa do pastor, comprou, literalmente assim, ela exigiu que a minha irmã fosse para a casa dela para que ela cuidasse da minha irmã durante aquele período de resguardo. E a minha irmã foi. E um dos dias que a gente foi visitar a minha irmã, eu e a Vângela, a gente começou a conversar com aquela irmã, e aquela irmã ela tem um defeito físico na perna, ela teve um acidente, ela ficou com a perna menor do que a outra, mas aquela irmã, ela não se aquietava, era servindo, era fazendo uma coisa, trazia café, trazia pão, e ela assim andando para cima e para baixo, e o esposo dela dizia: minha filha, se sente, se sente. E ela me disse uma coisa que eu não conseguia entender. Ela disse: pastor, eu não consigo dormir no horário de meio-dia, eu acordo 5 horas da manhã e só vou dormir para a cama 7h30, 8 horas, quando eu me deito. Eu não consigo me aquietar. Eu não sei se eu admiro pessoas assim, porque eu não sou assim. Eu consigo me aquietar assim. Mas Marta parecia ser uma pessoa parecida com aquela irmã. Ela não conseguia se aquietar. Ela via uma coisa para fazer e ela ia e fazia. E a igreja precisa de pessoas proativas.
de pessoas que vejam o que tem para fazer, arregassem as mangas e façam sem precisar que ninguém as mande as fazer. A igreja precisa de pessoas que, ao chegar ali no estacionamento e ver vários carros e de repente hoje não tem ninguém cuidando, que essa pessoa diga: eu vou ficar aqui cuidando. A igreja precisa de pessoas que olham para o berçário hoje, não tem ninguém para cuidar de criança, diga: eu vou ficar aqui no berçário. A igreja precisa de pessoas para servir no louvor, para servir na escola dominical ensinando, para criar novos ministérios. A igreja precisa de pessoas proativas como Marta. Pessoas que trabalham. Pessoas que entendem que servir é algo muito importante. Uma coisa que eu acho até interessante, e eu elogio para alguns membros da igreja, eu percebo que quando o culto termina, eu vejo vários irmãos ajudando o irmão que cuida da limpeza do prédio, juntando as cadeiras, arrumando as cadeiras. Isso é bom, irmãos. Porque a gente precisa ser pessoas que tenhamos iniciativa em servir a Deus. Que vejam coisas que precisam ser feitas e façam. Marta era esse tipo de pessoa, que ela agitava-se de um lado para o outro. Ela era uma pessoa ocupada, porque ela queria servir Jesus. Eu não tenho tempo para falar hoje sobre essa questão do servo. Eu não sei se os irmãos lembram, no domingo atrasado, quando eu falei sobre aquela parábola da ceia, a grande ceia. Observe que Deus manda os seus servos convidar a muitos. Deus manda os seus servos trazer um grupo de pessoas que sejam cegos, aleijados, pobres. Deus manda os seus servos obrigar os que estavam fora da cidade a virem. E quando a gente olha para as parábolas da Bíblia, quando a gente olha para a própria Bíblia, a gente vê que a obra de Deus é feita por meio de servos e servas de Deus. Pessoas como Marta, que têm prazer em servir, que são pessoas proativas. Esse, irmãos, é um lado positivo de Marta. Mas há um lado negativo de Marta. Pelo fato de ser uma pessoa extremamente proativa, Marta incorreu no erro de inquietude. Essas pessoas que às vezes são excessivamente trabalhadoras, às vezes elas pecam com elas mesmas porque elas não cuidam da própria saúde. O apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo dos pastores da igreja de Éfeso, um dos princípios que ele ensina àqueles pastores, ele diz assim: tenha cuidado de vós e de todo o rebanho de Deus. Observe que Paulo diz assim: primeiro cuide de vocês para poder cuidar dos outros. Marta possivelmente era essa pessoa que ela não cuidava dela mesma. E às vezes, irmãos, nesse nosso zelo excessivo de servir a Deus, às vezes nós negligenciamos a nossa própria vida. Às vezes nós negligenciamos a nossa própria família. Às vezes nós negligenciamos coisas tão importantes. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida cristã é que, primeiramente, a gente prioriza Deus. E depois a família da gente.
Às vezes a gente, no nosso fervor, às vezes sem consciência ou sem ciência, a gente negligencia isso. Às vezes querem marcar reunião comigo, no caso, né? Na segunda-feira. A menos que seja um caso emergencial, eu já digo, segunda-feira é meu dia de folga. Dia que eu vou colocar minhas pernas para cima. Eu vou descansar. Eu vou relaxar. Eu vou fazer uma coisa diferente. É importante que a gente entenda que o homem é corpo, alma e espírito. E ele precisa estar bem nessas áreas para poder estar bem como um todo. Marta negligenciava isso. Jesus fala para ela: Marta, Marta, tu anda inquieta. E naturalmente, irmãos, essas pessoas que são extremamente trabalhadoras, elas também incorrem num segundo erro, um outro lado negativo. Elas não conseguem parar para ouvir ninguém, nem o próprio Senhor Jesus. Elas não conseguem. Às vezes eu observo na igreja que tem pessoas que não se aquietam, inquietas. Às vezes é preciso a gente parar. Eu não sei se Jesus não gostou de ter sido quase que repreendido por Marta. Mas o ponto é que Jesus dá uma certa repreensão em Marta e enaltece a atitude de Maria. Vamos olhar agora para a segunda irmã, Maria. Maria, meus irmãos, ela é uma adoradora por excelência. Eu queria que vocês olhassem comigo, rapidamente, outros dois textos que tratam de Maria. Observe aí, Maria está aos pés de Jesus. Venha para João capítulo 11. Vamos ler João 11, versículo 20 e 21. Aqui vai falar de Marta mais uma vez. Eu quero que vocês observem esse contraste incrível entre essas duas irmãs. João 11, 20 e 21. Diz assim. Acharam, amém? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Aqui é quando Jesus está vindo para ressuscitar Lázaro. Alguém vai avisar as duas irmãs que Jesus está vindo. Marta vai ao encontro de Jesus. Observe que ela vai ao encontro de Jesus e ela fala essas palavras para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora observe, versículo 31 e 32. Maria agora. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, observe, ao vê-lo, fez o quê, irmãos? Lançou-se-lhe aos pés. Ela diz basicamente as mesmas palavras de Marta. Mas o detalhe é que ela se dobra, ela se joga aos pés de Jesus. Agora, olha capítulo 12, versículo 2 e 3. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Observe, meus irmãos, que as 3 vezes que os escritores do Novo Testamento referem-se a Maria,
Maria sempre está aos pés de Jesus. Sempre. Maria, meus irmãos, ela é uma adoradora. Ela sempre tem atitude de adoração. Maria nos ensina que, às vezes, irmãos, o serviço é importante. O ministério é importante. Mas mais importante, irmãos, é saber como fazer. Maria, ela sentia prazer em aprender de Jesus. No versículo 39, na minha versão, está a palavra que dava-se assentada aos pés de Jesus. A ideia que eu tenho é que Maria, literalmente, ela ficava de boquiaberta ao ouvir Jesus. Irmãos, quantos são os membros de uma igreja que às vezes eles não conseguem nem ouvir uma mensagem? Eu lembro que alguns anos atrás, na igreja, outra igreja onde eu servia, eu tive que várias vezes sentar com membros da igreja, pessoas que tinham ministério, porque eles terminavam, por exemplo, de tocar, eles iam lá para fora. Eles não tinham prazer em ouvir uma mensagem, uma palavra, e eu não estou dizendo que a palavra do pastor é igual à palavra de Jesus, mas eu estou falando por mim, eu me esforço para pregar aquilo que o texto está dizendo. É muito grave isso. Por outro lado, meus irmãos, quando a gente sente prazer em ouvir Jesus, em aprender de Jesus, eu creio, meus irmãos, que é natural. É natural o desejo de servir, de fazer o que tem que ser feito, mas fazer da maneira certa. Eu lembro-me que, no início da minha vida cristã, a igreja que eu fazia parte é uma igreja muito missionária. E pela graça de Deus, Deus me colocou num grupo de irmãos que todos os fins de semana saíam para fazer missões, para pregar em locais, fosse no Rio, fosse nas estradas. E eu ia junto com eles. E era no início da minha vida cristã. E um dia, a gente não foi, o fim de semana a gente não foi, e eu fiquei na igreja local. E eu fui para a escola dominical. E quando eu comecei a ser exposto ao nível de ensinamento, eu cheguei a uma conclusão muito rápida. Nesse momento, eu preciso ter uma atitude de Maria. Eu preciso aprender. Eu não posso servir ou fazer a coisa da melhor maneira possível se eu não parar para aprender. Como tem, irmãos, às vezes quantos de nós queremos fazer, mas sem nos importar a maneira pela qual agrada ao Senhor? Acredite, aqui eu nunca ouvi isso. Mas eu já ouvi tanto essa frase, alguém diz assim, olha, eu não sei fazer isso não, mas é para Deus eu vou fazer. Isso não existe. Deveria não existir, porque para Deus tem que ser feito da melhor maneira possível, porque a palavra de Deus diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maria sentia prazer em aprender de Jesus. Maria sentia prazer em estar com Jesus. Às vezes, irmãos, a gente no ministério, a gente precisa parar tudo. E tirar momentos para ficar com Jesus. Para orar. Para meditar na palavra de Deus. Quando a gente olha para o modelo de Jesus, o próprio Senhor Jesus fez muito isso. Quando Jesus tinha momentos na sua vida de extrema pressão, que lhe sugavam muito, os textos dos evangelhos dizem assim, Jesus se retirou para um lugar solitário e passou a noite ali orando. Às vezes o que a gente precisa fazer é estar com Jesus para rever conceitos, para rever chamado, para certificar-se de coisas, irmãos, que Jesus precisa nos fortalecer, nos ensinar, nos dizer se de fato é isso mesmo que Ele quer que a gente faça. O servir ideal, irmãos, tem a ver
com a junção dessas duas irmãs tem a ver em ser proativa como Marta. Mas tem a ver também em ser uma adoradora. Alguém que se submete, que tem prazer, que quer aprender cada vez mais de Jesus para fazer as coisas da maneira que agrada o Senhor Jesus.